Glória a Deus. Paz do Senhor, o povo de Deus. Amém. Eu quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede e convidar você para abrir a sua Bíblia juntamente comigo. Em 2 Timóteo, capítulo 4. Não tem dificuldade nenhuma, é só voltar um pouquinho se alguém já estava na segunda carta. A primeira carta, capítulo 4, e o versículo 6 em diante, 4 e 6 de Timóteo. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Eliésio, nosso, como disse ele, né? Nosso amigo em Cristo, a sua digníssima esposa, aos obreiros aqui dessa congregação. Também louvar a Deus pela minha esposa, pela vida do auxiliar irmão Javana, Gabriela, a Daça, meus queridos filhos, né? Que eu amo tanto. Depois o pastor deles se vê no Facebook para puxar a orelha de vocês. Mas o carinho que nós temos, né, um pelo outro nos faz essas coisas, né, levantar. Fico feliz de levantar, ter seu esposo, né? Agora eu estou conhecendo ele, ela está aí, o servo de Deus. Glória a Deus. Servindo a Deus com alegria, muito bom ver vocês, todos os amigos que vieram apresentar as crianças. Deus abençoe a vida de todos vocês, certo? A palavra de Deus diz assim: hoje é um culto de ação de graça, né, pelo dia do pastor, o pastor Eliésio nos convidou, juntamente com a sua esposa, e nós queremos falar acerca dos maiores pastores da Bíblia, cristão antes da pessoa, depois da pessoa de Jesus Cristo. Ele disse no Evangelho de João, capítulo 10, ele disse: eu sou o bom pastor e dou a minha vida pelas minhas ovelhas e delas eu sou conhecido. Então, igual o pastor, o sumo pastor que é Jesus Cristo, não houve. Mas no cristianismo, para mim, é o apóstolo Paulo, que foi um verdadeiro pastor de ovelhas. Quantos podem dizer amém por isso? Amém! E eu quero ler juntamente com vocês. No capítulo 4, verso 6, porque eu já estou pronto para ser oferecido, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Desde agora me é estendida uma coroa de justiça, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua aparição. Procura vir-te comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando este mundo presente, e partiu para Tessalônica, Crescente para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e o traze contigo, porque me é proveitoso no ministério. E Tíquico enviei a Éfeso, a carta que deixei em Troade com Carpo. Quando vieres, traze comigo e também os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o caldeireiro, me fez muito mal. O Senhor lhe recompense segundo as suas obras. E tu, guarda-te também, porque ele resistiu a muitos as nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém estava comigo, antes todos me desampararam. Oro a Deus que isso não seja imputado. Mas o Senhor estava comigo e fortaleceu-me, para que através de minha pregação fosse totalmente conhecida, e todos os gentios ouvissem, e fui salvo da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra e me preservará para o seu reino celestial.
a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Pode sentar-se, por gentileza. Amados irmãos, eu quero parabenizar o pastor Eliésio, por o seu dia. Que Deus venha abençoar, proteger e que o Senhor possa continuar sendo um pastor amado, né? Um pastor que é amado pela sua igreja, pelo Senhor, e que Deus venha ser contigo, porque grande é a caminhada ainda, né? Deus te abençoe. Amados irmãos, Paulo foi a maior expressão do cristianismo de todos os tempos, o apóstolo Paulo. A sua vida foi um exemplo para todos nós que aqui estamos, para todos. Foi um homem de oração, que orava muito, que jejuava. Foi um verdadeiro exemplo para todos nós, para os jovens que aqui estão começando, que vão ser futuros obreiros. Foi um exemplo que a vida do apóstolo Paulo, do pastor Paulo, possa ser exemplo para todos nós. Paulo foi um grande pregador, um teólogo, com muita humildade de Deus. O homem, ele não é conhecido por pular, por bater no peito e dizer que é alguma coisa. O homem e a mulher, eles são verdadeiramente reconhecidos como homens e mulheres de Deus pela sua humildade. Por quê? Porque a glória é do Senhor. Aleluia! Se alguém aqui canta bonito, porque essa glória é do Senhor. Se alguém aqui é pregador, e o apóstolo Paulo sempre ele direcionava a glória que lhe davam ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele foi um grande inaugurador, plantador de igrejas. Ficava um período aqui, um período ali, não cessava de fazer a obra de Deus, de pregar o Evangelho e abrir trabalhos, e muitas almas vinham aceitando a Cristo como único e suficiente Salvador de sua vida. Paulo foi um plantador de igreja e também foi um homem íntimo de Deus. Ele teve muita intimidade. Glória a Deus. O relacionamento que ele tinha com Deus era tremendo, e é por isso que as coisas aconteciam, porque o poder, o pastor Eliésio, não vinha dele, o poder vinha do Senhor, a qual ele era servo humilde e tinha um grande relacionamento com Deus. Por isso ele tinha muita intimidade com Deus. Aí as coisas acontecem quando o homem ele procura se relacionar verdadeiramente com Deus. As coisas acontecem. Não precisa estar atrás pescando em aquário, convidando, fazendo isso, tal, não. Quando ele tem relacionamento com Deus, as almas vêm, o poder de Deus é manifesto à igreja, e a obra do Senhor ela acontece com poder e com graça. Louvado seja o nome de Jesus. O apóstolo Paulo, para mim, foi uma das maiores expressões também de sofrimento no cristianismo. Servir a Deus, irmão, tem pessoas, alguns que têm costume, vem servir a Deus conosco que tudo vai dar certo, vai ser uma bênção. Servir a Deus é mel na chupeta, como dizem por aí. Não, servir a Deus é renúncia. Se você quer sofrer, aceita Cristo como único e suficiente Salvador, porque o sofrimento é nesta vida, a glória, o descanso, a paz é na eternidade. Não existe evangelho fácil, que tudo vai dar certo, tudo vai acontecer, vai ser uma bênção. Tua conta não vai faltar o dinheiro na tua conta, não vai faltar o alimento no teu armário, nada disso vai acontecer, porque agora tu é crente, tu é cristão. Não, só servir a Deus é sofrer com Jesus. Jesus mesmo diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo,
vocês também vão vencer. E eu acredito e creio que o apóstolo Paulo foi um dos maiores em expressão de sofrimento do cristianismo em todos os tempos. Ele foi em Atos 16 e o capítulo 23 diz que o apóstolo Paulo foi preso em Filipos. Por que ele foi preso? Por pregar o evangelho de Jesus Cristo. Foi perseguido na igreja de Tessalônica, na cidade de Tessalônica. E no capítulo 16, versículo 13, o apóstolo Paulo foi perseguido. Eu não vou mais para a igreja, pastor, eu não vou mais para a igreja, eles estão me perseguindo, não dão oportunidade para me cantar, não dão oportunidade para me dar uma palavra, o pastor não reconhece o meu ministério, eu vou para lá, eu não vou mais ficar nesta igreja, eu não vou mais ficar aqui, eu não suporto mais esse moreno aí, eu não suporto mais. Não, o apóstolo Paulo, preso, perseguido, ele continuava servindo a Deus com alegria. Não importa o que te persegue, o importante é que tu tem um alvo, tu tem uma direção. E o que é essa direção? O céu. Olha para essa pessoa que está do teu lado e diz assim: o céu te espera. Aleluia. É por isso que você tanto sofre. Louvado seja o nome de Jesus. Foi perseguido, foi expulso em Bereia, no capítulo 16, verso 14. Ele foi expulso daquela cidade. Por que ele foi expulso? Porque ele assaltou um supermercado que tinha ali, porque ele fez ali, abusou de alguém, ele fez alguma coisa, foi contra a lei da cidade. Não, porque ele dizia que Jesus curava, ele dizia que Jesus salvava, que Jesus tinha poder para purificar todo o pecado. Quem sabe tu chegou aqui nessa noite dizendo: para mim não tem mais jeito, eu não consigo mudar, eu não consigo me libertar, o cigarro me aprisiona, o álcool me aprisiona, tudo o que eu quero fazer eu não faço. Eu quero te dizer que o evangelho de Jesus Cristo tem poder para libertar, para curar. O próprio apóstolo Paulo disse na carta aos Romanos, no capítulo 1 e o versículo 16: eu, Paulo, não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo. Por quê? Porque esse evangelho é poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Todos aqueles que creem que no evangelho tem poder de Deus na sua vida. Quando pode glorificar o nome do Senhor? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Pois maravilhoso. Glória a Deus. Amados, ele foi expulso, foi zombado em Atenas, no capítulo 17, versículo 32. Ele foi ali zombado, irmão. Ele foi considerado como um louco, como um doido na cidade de Corinto. Ele foi considerado ali como uma pessoa que não tinha entendimento. Por quê? Porque ele pregava o evangelho de Jesus Cristo, que era loucura para os sábios da cidade de Corinto, onde tinha muitas autoridades intelectuais. A sabedoria, para ele, o que ele pregava para aquele povo era loucura, porque eles se achavam sábios, doutores da lei.
ele foi apedrejado no capítulo 14 do Atos dos Apóstolos, versículo 19, a Bíblia diz que ele foi apedrejado. Louvado seja o nome de Jesus. Mas isso não fez com que ele deixasse de servir a Deus com alegria, servindo ao Senhor com amor, sendo apedrejado, sendo afrontado. Ele não deixava de pregar o Evangelho. O pastor, ele é afrontado, ele é perseguido. Às vezes, irmão, nós sofremos com palavras, com momentos que nós estamos ali orando, buscando, aconselhando, ajudando, somos zombados. Mas o apóstolo Paulo, ele passou muitas provações, mas isso não fez com que ele viesse parar na fé, desanimar. Ele continuou servindo a Deus com alegria. Louvado seja o nome santo de Jesus. Se você não quer sofrer, você não precisa nem servir a Deus, porque servir a Deus é sofrer. Quem não quer sofrer não pode servir a Deus, mas quem quer sofrer continua servindo a Deus. Por quê? Porque um dia tudo isso vai cessar e o Senhor vai nos receber na sua glória, para a glória do nome do Senhor. Nós adoramos Ele, bendizemos, porque Ele é santo, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é o Deus que tudo pode, o Deus que tudo pode fazer. As lutas não fizeram com que o apóstolo Paulo parasse na fé. O que fez com que ele viesse a sofrer, a passar por momentos difíceis e até escrever algumas cartas, irmão. As maiores lutas que o apóstolo Paulo passou não foi a perseguição, não foi de ser zombado, não foi dos açoites que levou, que foi expulso de cidade. A maior luta do apóstolo Paulo foi nos versículos 9, 11 e 21. A Bíblia diz assim: procura vir comigo depressa. Versículo 11: só Lucas está comigo, toma Marcos e traze-o contigo, porque ele é muito proveitoso ao ministério. No versículo 21, se você me acompanha na palavra de Deus, ele diz assim: procura vir antes do inverno. Louvado seja o nome de Jesus. As lutas, as perseguições, as afrontas nem fizeram nada para o apóstolo Paulo. Ele continuou de luta em luta, servindo a Deus. Mas o que mais trouxe tristeza, eu acredito que a maior luta do apóstolo Paulo foi a solidão. A solidão. Depois de tanto ele ter feito pela obra de Deus, de tantas almas que ele ganhou para o reino de Deus, de tantos açoites, de tantas prisões, de tanto frio, ele estava agora preso em Roma. Era muito frio, a temperatura era abaixo do 0 grau negativo. Ele estava com muito frio, sendo açoitado e sabendo que o seu tempo estava próximo. E agora ele olhou para o lado e ele viu que estava sozinho. O maior problema de um pastor, se tratando de culto de ações de graça, pastor Edilésio, é a solidão. Quando nós olhamos para o lado e nos vimos sozinhos, nos vimos desamparados, sozinhos, quando não podemos ter alguém para deitar a nossa cabeça nos ombros e pedir uma palavra amiga, ser confortado, e muitas vezes até uma mãozinha na cabeça, um tapinha no ombro, um abraço e dizer assim: pastor, eu estou contigo, conta comigo. O apóstolo Paulo agora estava passando por um maior momento de dificuldade na sua vida,
ele estava só passando pela solidão. Irmão, as pessoas, tem pessoas que dizem, para mim o que importa é Deus. Eu tenho Deus, para mim já está de bom tamanho. Isso é verdade, mas também nós precisamos de pessoas. O pastor precisa de pessoas. O pastor precisa de um amigo. O pastor precisa de obreiros que estejam do seu lado. O pastor precisa de uma esposa compreensiva. O pastor precisa de outras pessoas. Ele sozinho não faz nada. Ele sozinho não pode fazer a obra de Deus. Nós precisamos ter um relacionamento com Deus, sim, isso em primeiro lugar, mas nós precisamos de pessoa. E o apóstolo Paulo agora, numa masmorra, numa prisão, passando frio, dificuldade, ele olhou para o lado e viu que não tinha ninguém para ele deitar a sua cabeça, pedir uma palavra de conforto, uma palavra amiga. Ele estava passando por um momento de solidão. Quantas vezes obreiros passam por esse momento? Quantas vezes olhamos para o lado e não tem ninguém para nós desabafar? Olhamos para o lado, a nossa esposa está ali do lado dormindo, perdemos o sono. Os problemas que um pastor enfrenta são muitos. Imagine você com sua família passando dificuldade. Mas não é só a sua família. Tem um jovem também passando por dificuldade. Tem uma irmã também do ciclo de oração passando por dificuldade. Tem casamentos abalados. Tem pessoas que não querem vir mais à igreja. Tem pessoas que estão em casa doentes. As dificuldades são muitos, problemas são grandes. Há uma pessoa para toda uma igreja. Os problemas são muitos. As noites passam. A sua saúde fica debilitada. Os seus sentimentos ficam à flor da pele. E o apóstolo Paulo passando por tudo isso. Eu, igreja, e muitos dos companheiros obreiros que aqui estão, não passaram pelo tantinho assim que o apóstolo passou. Agora aquilo não era motivo para ele largar de Jesus. E aquilo não ia. Ele mesmo disse: quem me separará do amor de Cristo? A tribulação? As adversidades? Não. Ele mesmo diz que as tribulações fortaleciam ele, porque renovaram a sua esperança. Isso não estava fazendo com que o apóstolo Paulo desistisse, mas naquele momento ele estava ferindo, o que ele estava sentindo era solidão. As pessoas muitas vezes não imaginam, mas nós precisamos de você. Nós precisamos de um telefonema, nós precisamos de um WhatsApp, nós precisamos de um abraço. E esse homem precisa, muitas vezes, incompreendido, julgado. E o apóstolo Paulo estava passando por isso. Ele pede no verso 9 para Timóteo: Timóteo, meu filho amado, procura vir comigo depressa. Vem rápido, não demora. O meu tempo está próximo. Dizendo assim: eu vou morrer, mas eu ainda preciso de passar algumas coisas. Estamos muitas vezes doentes, fracos espiritualmente algumas vezes. Ou vocês pensam que nós somos mais crentes do que você, que nós oramos mais do que você, que nós somos mais espirituais do que você. Não, nós passamos pelas mesmas provações. O apóstolo
aquilo que ele não queria fazer, ele acabava fazendo. Ele dizendo: Senhor, eu estou fraco, aquilo que eu quero fazer eu não faço. O Senhor Jesus disse: a minha graça te basta. Às vezes é a graça de Deus sobre a minha vida, sobre a vida do servo de Deus, sobre a vida da sua esposa, sobre a vida dos obreiros. A graça, aquilo que nós merecemos. Ele diz a Timóteo: procura-me depressa. Louvado seja o nome de Jesus. E ele disse também no verso 11: só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze contigo, porque ele é muito proveitoso, ele é muito útil ao ministério. Outrora ele foi um pouco fraco na fé. Quando houve as perseguições, ele fugiu, ele deu uma parada. Eu fiquei bravo, porque Paulo era um ser humano. Pastor também fica bravo. É verdade, não é, Gabriel? Pastor fica bravo, João. Tu sabe disso, tu me conhece. Pastor também fica irado muitas vezes, mas nós não pecamos. O apóstolo disse: irei. Por quê? Porque ele também se irava, mas ele não pecava. A Bíblia diz que uma certa feita, algumas lutas, perseguições, João Marcos, um menino, ainda servia a Deus, e foi com ele a uma viagem missionária. Mas o jovem, pela luta, dificuldade do ministério, do trabalho árduo que é o que ele fez, a Bíblia diz que ele fugiu. Mas o apóstolo Paulo, na próxima viagem, não quis levar ele, e a Bíblia diz que ele foi para a segunda viagem com Barnabé. Sabendo que era um jovem ainda, Barnabé, ele foi um grande homem de Deus, escreveu o Evangelho de Marcos. Agora o apóstolo Paulo, ele reconhece e diz a Lucas no verso 11: só Lucas está comigo. Toma a Timóteo, só Lucas está comigo, traga a Marcos e traze contigo, porque ele é proveitoso no ministério. Ele errou, ele reconheceu, agora está um verdadeiro homem de Deus, ele é muito útil ao ministério. Às vezes você erra, às vezes nós erramos. Quantos obreiros erraram, caíram, e hoje estão jogados, porque não tem ajuda, porque não estenderam a mão, não conseguem se levantar. Para alguns ali, não, errou, caiu, adulterou, não tem mais jeito, irmão. Para Jesus não tem isso. O pecado é perdoado quando o homem e a mulher se arrependem, reconhecem que errou, e o pecado é perdoado. Louvado seja o nome de Jesus. E a Bíblia diz que o apóstolo diz: traz a João Marcos, que é muito útil ao ministério. Eu estou aqui sozinho, precisando de um ombro amigo. E a Bíblia diz, e ele diz ainda no verso 21, apressa-te, procura vir antes do inverno, tenha pressa, vai fazer muito frio, e eu estou aqui, sem uma blusa, sem um agasalho, eu posso morrer, como Jesus disse. Ele vai ver o que é sofrer pelo Evangelho. De frio eu não vou morrer, na mão de Nero eu não vou morrer, eu vou morrer como o Senhor tinha dito. E a Bíblia diz que agora ele disse para Lucas: apressa-te a vir rápido comigo, porque eu preciso muito da minha capa. Louvado seja o nome de Jesus. E a Bíblia diz que assim o apóstolo fez. Louvado, ele estava na masmorra precisando de um abraço amigo. Às vezes nós estamos, irmão, não estamos na masmorra, não estamos presos, não estamos levando chicotadas, mas estamos nos sentindo abandonados, porque um é para todos, e todos não são por um.
Infelizmente, esta é a grande verdade. Então o apóstolo estava sofrendo com o abandono, que é a maior experiência do nosso ministério, pastor. A maior experiência de um obreiro, de um pastor, é passar pelo abandono. O apóstolo Paulo passou por essa situação, mas isso trouxe para ele experiência. O pastor Paulo, ele é abandonado, foi abandonado. Nós muitas vezes somos abandonados com duras palavras, somos abandonados pelo ministério, somos abandonados pelo próprio ministério. Quando mais nós precisamos, nós não somos correspondidos, tá? Quantas vezes tu precisou? Hoje tu tem teu companheiro servindo a Deus na igreja. Eu fiquei feliz quando o pastor disse que ele aceitou Jesus aqui, está servindo. A esposa veio servir a Deus com um esposo. Que bênção, escolheu esse caminho. Meu marido serve a Deus lá e nós servimos a Deus. Glória a Deus. Ficar lá. Eu orei tanto por isso. Eu esperei tanto por isso. Então, quantas vezes tu se sentiu abandonada? Todo mundo abraçando os seus familiares e você olhava para o lado. Então o apóstolo Paulo passou por isso. A segunda coisa que ele estava fazendo, ele sofreu muito a ingratidão. A ingratidão é a coisa que mais faz o pastor sofrer. A ingratidão. Porque ele faz de tudo por todos. E muitas vezes esse que ele faz por todos, a grande maioria são ingratos. Você vê, Jesus curou 10 leprosos, mas só um voltou para agradecer. Só um voltou para agradecer. Porque onde estão os demais? Não importa os demais, o importante é que um voltou para agradecer. Então a ingratidão é algo que fere muito um pastor, um obreiro. Por que a ingratidão, irmão? Porque a ingratidão, irmão, a gratidão é muito fácil esquecida. As pessoas se esquecem muito fácil de uma pessoa que foi grata a ti. Tu fez 2 pão lá, deu um pão para a tua vizinha. Daqui a pouco ela está brigando contigo porque a bola do teu menino caiu no terreno dela e ela vai ter que juntar e devolver. Ela briga, ela pula porque essa bola, ela esqueceu que a vizinha tinha feito 2 pão que podia dar para o seu filho quentinho, foi lá, levou para pessoas ingratas, irmão. Eu quero dizer uma coisa: aqueles que são ingratos nas mínimas coisas, são ingratos nas coisas grandes também, irmão. O apóstolo Paulo estava passando por isso, por ingratidão. E todo pastor, todo obreiro, todo líder passa por isso, por ingratidão. Eu vou dizer aqui uma verdade e você vai concordar comigo. Se coloca de pé, 9 horas. 8 horas. Estou acostumado com 9 horas, que aqui começa às 6, né? A Gabriela pode cantar um hino, pastor? Pode? Eu vou terminar aqui. Quantas tu já ajudou, e hoje essa pessoa, ela é teu inimigo. Por mais que tu fez por ela, família, lá na tua casa, quantas pessoas da tua família que tu ajudou, e hoje viraram as costas para ti. A ingratidão é a coisa mais triste que tem. Uma pessoa ingrata que não se lembra dos benefícios que ela recebeu. Viram as costas para ti, falam mal de ti, e tu foi a pessoa que mais ajudou, que mais abençoou. Pode vir, Gabriela, vem pertinho. Então o apóstolo Paulo, ele estava sofrendo com a ingratidão.
Por quê? Porque a ingratidão, irmão, ela fere, ela nos deixa triste, ela nos deixa numa situação muito difícil. E o apóstolo Paulo estava passando por isso. As lutas que ele passou não estavam nem aí, mas a solidão e a ingratidão que estava ferindo o apóstolo Paulo naquele momento. E era por isso que ele estava precisando de um ombro amigo, de um abraço, de alguém que pudesse trazer uma palavra para ele. Irmão, quantas vezes, irmã, você está na tua casa, lavando a tua roupa, lavando a tua louça, e tu precisando de uma palavra, precisando de alguém que te dê um abraço, precisando de uma palavra amiga. Jovem, você passando por luta, tem gente que pensa que jovem não tem luta, queira estar no coro deles, eles têm desejo, eles têm muitos desejos, eles estão assim, ó, na flor da pele, a idade que eles estão enfrentando. E aí o pastor muitas vezes vem na praça, Deus é contigo. Quantas vezes eu abracei o jovem e disse assim: meu filho, Deus é contigo, Deus vai te ajudar, vai te abençoar. Mas aí tem aquelas pessoas, parece que o pastor não vê. Esse jovem está desse jeito, aquela moça está desse jeito, está com brinco na orelha, com corrente. Será que o pastor não vê isso? Não pode cantar na nossa cidade, não pode estar ali, não pode fazer isso, julgando, pisando o pé em cima, irmão. A pior coisa que tem é a ingratidão. Eu, quando cheguei na igreja, com a cara cheia de droga, você se lembra como você chegou na igreja? Tu não era Melzinho da chupeta, tu não era um santo, tu não era uma santa, tu tinha umas regras, tu tinha pecado, e hoje nós somos ingratos com Deus, condenamos as pessoas. A pessoa vem para a igreja, dobra o joelho, aceita Jesus, não tem muitas vezes um irmão que vai ali embaixo, abraça, conta comigo, eu vou te ajudar, eu vou te abençoar, eu vou orar por ti. O apóstolo Paulo, tudo que tinha feito por muitas vidas, agora estava abandonado, sofrendo ingratidão. Pastor passa por isso. Você sabia, claro, já vou terminar. Você sabia que eu, de uns tempos para cá, eu agora estou parando, eu estou deixando. Aos pouquinhos eu estava dormindo abaixo de remédio, Gabi. Eu não conseguia mais dormir por mim mesmo. Não sei se o senhor já passou, quem sabe está passando por isso. Olha como está magrinho, eu já vi uma gordinha. Ali a minha esposa que testemunha. Agora eu estou deixando uns pouquinhos, porque eu estou pensando mais em mim, na minha família, não estou deixando de orar pelos irmãos, de ajudar. Sou grato ao meu Deus o que Ele fez por mim. Agora o abandono pelo ministério, o abandono pela igreja, isso é o que mais fere o pastor, é o que mais fere o líder. Os líderes fazem. Daqui a pouco estão sendo maltratados, ofendidos. Líderes do círculo de oração. A irmã Tatiana trabalhou quanto tempo no culto da vitória? Quantas vidas? Mas a ingratidão, ela vem, o abandono, ela vem, e nós devemos estar pronto, preparado. Nós não devemos que essas coisas venham fazer nós parar. O apóstolo Paulo agora, ele sabia que não era o Nero que ia matar ele. Ele estava entregando a sua vida como um sacrifício vivo. Agora, ele ia se encontrar com o Senhor, a sua morte estava chegando. Mas as lutas, as perseguições, não fez eles parar. Mas olha para isso, eu vou usar ele como exemplo. Olha para este homem que tanto ora por você, que tanto chora por você, que tanto faz por você. Tem momentos que nós precisamos de um abraço. O que o Javão
e a Gabriela fizeram hoje, a Dacinha lá, minha filhinha, ela Daça, parece Daça. Vieram hoje aqui, vi esse homem que não prega nada, que até outro dia ali era pastor dele, fiquei quase 7 anos. A atitude de vocês virem aqui sem eu convidar, porque eu não gosto de confusão para ninguém. Eu não vou pregar lá no pastor lá, vem cá. Se eu fosse falar no privado, algumas pessoas viriam, mas eu não faço isso, porque aqui está a gratidão, mesmo que o pastor lá puxe a orelha, hoje no Facebook, mas é a gratidão pelaquilo que fizemos, pelaquilo que sofremos junto, aprisionado, né? Já tinha um pastor, uma pastora, né, Gabi, que estava ali chorando junto com ele, orando por ele. Isso é o que mais eu vou falar esse negócio aqui. Eu estava até outro dia olhando para trás e o diabo estava dizendo assim para mim: não valeu a pena. Olha para trás. Meu Deus, não valeu a pena. Quase 30 anos de ministério, pastoreando igreja. O diabo disse ao meu ouvido: não valeu a pena. E aí, porque a solidão, a ingratidão faz com que tu olhe para a multidão, não, eles não merecem. O Espírito Santo diz assim para mim, para você: não vale a pena sim, como pastor. Desculpa a expressão, agora saiu da missão, abriu um ministério, está lá. Essas vidas que a questão, quem sabe, não puderam entrar em outra igreja, não foram tão bem recebidos como foram recebidos nesse lugar. Ninguém julgou da maneira que tu entrou. Meu Deus, eu estou numa igreja que eu sou amado, que tem um pastor que desce para mim. Dê valor para isso, dê valor, seja grato. Chega um dia no culto, antes de tu dobrar o joelho, tu vai já olhar para esse moreno aí de joelho ali na cara do pó verde lá. Acho em mim assim do lado dele, assim, diz meu pastor: eu estou contigo. Quem sabe ele estava sem graça até para pregar uma mensagem, e Deus que enviou, quando entrou naquela porta, vai lá dar um abraço, que vai ser o ânimo para ele pular, para ele pregar com ousadia, com autoridade. Vai lá, faz isso. Quem sabe, moça, o teu líder está desanimado, porque muitos não vêm para o ensaio, muitos não vêm para o círculo de oração, eles estão aí lutando, marcando ensaio, vão tirar cópia de hino, faz isso, faz aquilo. O líder ali, eles não vêm, chegam tarde, fazem pouco caso. Quando chegar e ver a líder desse jeito, eu vai lá e abraça e diz assim: eu sou falho, eu tenho errado, mas conta comigo. É uma injeção que vai matar a tempo espiritual, vai matar a Covid espiritual, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Aleluia! Reconheça, a Bíblia diz: aquele que presidem sobre vós. Por quê? Porque muitas vezes pela madrugada, enquanto você dorme, tem uma mulher de pastor de joelho dobrado dizendo:
Pastor, ó, desce aqui embaixo. Oh, glória. Eu quero orar pelo Senhor e pela sua esposa. Charamando a basura aí. Se tiver algum irmão, alguma irmã aqui na igreja que quiser vir dobrar o seu joelho aqui do ladinho dele, você vem. Você vai ser Arão e Ur hoje, nessa noite. Se tiver alguém, uma irmã, para dobrar o joelho do lado da irmã Michele, pode ser até uma criança. Se alguém quiser vir aqui dobrar o joelho do lado da irmã Michele, vem. Depois que eu orar, a irmã Gabriela vai louvar o Senhor. Tem alguém aqui nessa noite que ainda não entregou a sua vida para Jesus? Se tiver alguém, eu posso orar por você. E você vai sair hoje daqui com o nome escrito na minha. Pastor, por que tem que aceitar? Porque precisa haver uma confissão de fé. Tu dizer, eu aceito a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador de sua vida. Aí você aceitou a Cristo e agora o teu nome vai ser escrito no livro da vida e os teus pecados vão ser todos perdoados. Se tiver alguém nessa noite que queira aceitar Jesus, você pode vir aqui e nós vamos orar. Se alguém aqui, deixa eu contar isso aqui, se alguém aqui teve aniversário esse ano e não teve uma festa para ti, como eu, que fiquei um pouquinho triste que o ministério não se lembrou do meu aniversário, me despediu uma noite anterior, não, passou o meu aniversário, ou uma noite antes, que me despediu sem cantar um parabéns e me dar um feliz aniversário. Ministério, não estou falando da igreja. Pode ter uma festa para ti, porque a Bíblia diz: quando o pecador se arrepende dos seus pecados, há uma festa no céu. Você imagina o balão, o bolo, daqui a pouco eu não presto mais. Agora a festa do céu não tem para mim. Tem alguém? Eu vou orar então. Amado Deus, eterno Pai, aqui está teu servo, pastor Eliezer, teu filho, pastora Michele. Que o Senhor venha operar milagres através da vida deles. Hoje está sendo comemorado o dia do pastor. E aqui está esse homem de joelho dobrado com a sua companheira, esse amado obreiro, essa irmã que aqui está, de joelhos representando Arão e Ur. Que a tua presença possa se manifestar a cada dia na vida deles, que eles venham ser usados poderosamente em tuas mãos. Usa, Senhor, fortalece ele pelo grande poder do Senhor. Quando as lutas chegarem, desânimo, sofrimento, tudo venha cair por terra, porque aqui nessa igreja há um povo que ama ele, que ama sua esposa, que ama essa igreja, obreiros, líderes. Que o Senhor venha abençoar poderosamente, fortalecer, aumenta, Senhor, esta igreja a cada dia, que almas venham se render aos teus pés e muitas vidas venham ser mudadas, libertas pelo teu grande poder. Essa é a nossa oração, é o nosso pedido no nome santo de Jesus. Abençoa esta igreja, abençoa as famílias que aqui estão, é o que nós te pedimos em